Boa noite, pessoal. Vamos começar fazendo uma revisão do conteúdo desde o primeiro capítulo, rapidinho, porque nas avaliações eu verifiquei que houve algum processo que ficou complicado lá na frente. Então, eu vou falar do primeiro capítulo da nossa apostila, pega ele aí e vamos dar uma revisada geral nos conceitos que ele trabalha, tá bom? Aqui eu tenho uma tirinha da Mafalda, falando sobre a questão do domínio público, né, de quem realmente domina a informação no planeta. Vamos falar um pouquinho do poder da notícia, a notícia com poder e a antiga ordem mundial. Opa, ajeitando. O poder da notícia é a notícia com poder. A expansão dos meios de comunicação no fim do século XX contribuiu para que as notícias se disseminassem rapidamente. Na atualidade, o que ocorre de um outro lado do planeta pode chegar no domínio da maioria dos cidadãos em fração de segundos, influenciando decisões, caráter político, econômico, militar ou interferindo de algum modo na vida das pessoas. Realmente, a gente está passando por um momento aí em que os dados correm de um lado para o outro rapidamente, né? E muito fake news, atribuindo aí situações adversas a essa epidemia. Então, hoje nós estamos interligados pela mídia, e é uma mídia que tem que tomar bastante cuidado por ela influenciar, mas ao mesmo tempo ter uma ideologia, que é um sistema de ideias e crenças de um grupo majoritário sobre um grupo minoritário, tá? Que defende seus próprios interesses, compromissos, seja moral, religioso, político ou econômico. Para você dar uma olhadinha nesse gráfico, linhas telefônicas a cada 100 habitantes em 2017. Você está dando uma olhadinha aí, você está vendo que o hemisfério norte ele tem a maior potencial de carga de comunicação do planeta, enquanto que Brasil e África, né, é praticamente zero. A África então tem pontos e o Brasil e a América, por exemplo, tem pontos que mal tem comunicação. Esse mesmo quadro se repete quando a gente fala em internet, né? Então, a internet está na maioria lá dos países ricos do norte e os países do sul aqui praticamente não tem. A África é praticamente zerada. Aqui a gente tem uma imagem mostrando uma placa do Muro de Berlim quando cai a velha ordem mundial. Ele era caracterizado pelo poder dos Estados Unidos socialista e União Soviética comunista. Isso depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, que o mundo ficou bipolarizado, né, dividido em dois. Hoje estou com rinite. No século XX, fim do século XX, XXI, os Estados Unidos arrumou situações bem adversas com o mundo do Oriente Médio. Em 2001, 11 de 2001, o Oriente Médio dá a sua revanche, destruindo as torres gêmeas no World Trade Center. A antiga ordem mundial comandava o mundo a Alemanha recém-unificada, Inglaterra e França. Com a Segunda Guerra Mundial, a mudança foi pouca, porque continuou no poder a Alemanha, França e Inglaterra, pois dominavam o poderio bélico e econômico do mundo. No pós-guerra, nós temos alguns personagens que são muito importantes e que realinharam o planeta Terra, né, com seus poderios e sua hegemonia. Então nós temos aqui a fotografia do Joseph Stalin, que era o líder da União Soviética no fim da Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra eles se uniram, né, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França, numa conferência e teceram aí como é que seria distribuído o poder desses países sobre o mundo. A Conferência de Alta foi essa conferência que deu esse poder deles dividirem a hegemonia mundial entre eles. O representante do Reino Unido na Inglaterra era o Sr. Winston Churchill, que tinha uma política expansionista tão grande quanto a da União Soviética,
mas com um viés capitalista muito forte, enquanto que a União Soviética tinha o seu viés socialista. Esse sentimento de divisão aumentou em 46 com o discurso, do Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, qual ele afirmava que a expansão soviética para o leste europeu fazia como se fosse uma cortina de ferro sobre a Europa, dividindo a Europa de um mundo capitalista e de um mundo socialista. Esse termo cortina de ferro estava ligado também à linha imaginária que separava a Europa Ocidental do lado oeste e a Europa Oriental do lado leste, sendo cada uma delas a oriental do lado leste, socialista, ligada à União Soviética, e a ocidental do lado oeste, capitalista, ligada aos Estados Unidos. Aqui nós temos o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos nessa época. A divisão da Alemanha em zonas de ocupação militar foi decidida numa conferência chamada Conferência de Potsdam, logo no finzinho da Segunda Guerra Mundial, que dividiu as áreas de poderes de cada um desses senhores do poder, Os países da Europa Ocidental eram pertencentes à esfera de influência dos Estados Unidos, capitalistas, então todos da Europa. A Europa Oriental era de influência socialista e adotaram um viés da União Soviética. O setor ocidental da Alemanha, que esteve sob influência capitalista durante a guerra, sempre foi a região mais desenvolvida, enquanto que a oriental era muito pobre. E essa divisão acabou gerando aí a divisão de poderes pós-guerra, no período de Guerra Fria, que vai chegar nos nossos tempos com um outro olhar, que na próxima aula a gente vai dar uma olhadinha.